Olá, sou Mariana Farias e vou apresentar o objeto de aprendizagem sobre o planejamento da construção com AutoCAD Visuals Planning, módulo 3 de 4. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em simulação com AutoCAD Visuals Planning. Está relacionado ao uso do BIM em planejamento da construção. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma AutoCAD Visuals Planning para gerar o cronograma de execução de uma edificação de habitação vertical. O projeto sendo visualizado é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvida pela CDHU e construída em Campinas, São Paulo. A EAP e o cronograma da obra foram desenvolvidos por mim exclusivamente para esse exercício. Utilizamos também uma versão reduzida do template para a segurança do trabalho e planejamento de obras da empresa Revit Insan. Foi adotada a premissa de 2 equipes de trabalho e um único conjunto de formas. Público-alvo, aplicação. Professores, estudantes ou profissionais, capacitação em BIM para docentes e discentes, material de aprendizado extra-classe, material que ordena integralmente ou parcialmente uma disciplina, ponto de partida para novos exercícios em uma disciplina, ponto de partida para discussão em planejamento da construção ou crítica da solução adotada, exemplificação da prática ou da teoria. Permite vislumbrar novos recursos digitais e mudança de processos associados ao planejamento da construção e como aplicar. No módulo 3 de 4 do objeto de aprendizagem e planejamento da construção com AutoCAD Visuals Planning são apresentados os seguintes tópicos: configurações de planejamento, configurações do cronograma, definição de predecessoras, subdivisão do projeto em setores. Esse é o mapa do processo adotado sobre o planejamento da construção com BIM. No módulo 3, vamos nos ater à estrutura do nosso cronograma, a associação dos elementos e a organização das atividades. Orientações. Para utilizar esse objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 2024 do Visuals Planning. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado, abra a plataforma e abra o dataset, assista o vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas, faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Dando continuidade ao nosso objeto de aprendizagem sobre o planejamento da construção, aqui com a tela do Visio já aberta, tem o nosso arquivo de referência desse módulo, onde a nossa EAP já foi estruturada, então já tenho todos os critérios para todos os elementos desse projeto. E o nosso próximo passo agora é configurar o nosso planejamento. Para isso, voltamos ao menu de configurações, lá no canto superior esquerdo, a nossa engrenagem. E uma das abas que a gente encontra aqui é a aba de planejamento 4D. Nessa aba de planejamento é onde a gente vai configurar o calendário. Então, desse lado esquerdo eu tenho os feriados e dias com turno reduzido, que eu vou configurar. Posso acrescentar outros dias também. E aqui eu tenho a minha jornada de trabalho. Então, vai de segunda a sábado e a carga horária para cada dia. Posso marcar aqui também se houver trabalho no domingo. Então, essas configurações que vão influenciar diretamente na nossa duração do cronograma. Então, é esse calendário que vai ser considerado na duração do nosso cronograma. Dá um OK aqui e vamos seguir para a aba de planejamento. Então, vamos começar definindo as datas e as durações para esse primeiro item, implantação da obra. Então, vou estabelecer aqui para o terreno, a implantação em si, né? A data de início de 30 de setembro, para o canteiro também. E vou estimar a duração de 1 dia para esse processo. Ele automaticamente já deu a conclusão para 30 de setembro, 1 dia trabalhado. Vamos seguir configurando as demais atividades. Uma opção é, em vez de você configurar a data de início, você estabelecer isso através da predecessora. Ou seja, essa atividade só vai iniciar depois que a anterior concluir. A gente pode fazer isso para o serviço de estaca. Então, vou colocar que a estaca só vai ter início depois da conclusão da implantação da obra. Para isso, nessa coluna aqui de predecessoras, clico em definir. Ele vai abrir essa janela com todas as atividades que estão organizadas nesse cronograma. E aí, no caso, eu vou colocar que a predecessora, a atividade que precisa terminar para que as minhas estacas comecem, vai ser a implantação da obra. Então, eu clico aqui e dou um OK.
vejo que a data de início da minha atividade de estacas passou agora a ser 1/10. Ela vai começar depois que houver a conclusão da atividade de implantação da obra. Com minha data de início estabelecida, eu vou definir agora a minha duração. Para essas estacas, vou colocar a duração de 20 dias. Essa duração é estabelecida por quem está fazendo o planejamento a partir de material de referência, pode ser material teórico ou índices levantados em obras anteriores, em cima da própria experiência de quem está fazendo o planejamento. Então, vai definindo essas durações. Aqui, no caso, vou colocar as minhas sapatas também, para elas começarem, né, ter como atividade predecessora a execução das estacas. Então, elas vão começar depois que as estacas concluírem. E aqui, as sapatas, vou colocar a duração de 10 dias. Então, a gente conseguiu definir as datas de início, fim e duração para a nossa etapa de fundação. Seguindo com as configurações, com a organização do nosso cronograma, eu vou estabelecer agora uma predecessora para essa laje do térreo. Então, a laje do térreo ela vai começar depois que a fundação for concluída. Aqui a gente tem a opção também de colocar uma latência. Então, se eu quiser uma distância entre essas atividades. Então, por exemplo, se eu quiser que minhas lajes iniciem 10 dias depois que a fundação foi concluída. Então, eu vou preencher esse campo aqui de latência e estabelecer essa duração. Se eu coloco 0 dias, ela começa imediatamente quando a outra termina. Um outro tipo de configuração de predecessora é o tipo de início a início, ou seja, essas atividades vão começar juntas. Vamos ver um exemplo disso. Eu vou marcar aqui que as nossas vigas do pavimento térreo elas devem começar junto com a laje do pavimento térreo. Então, vou marcar aqui a laje do pavimento térreo como predecessora e vou mudar o tipo da predecessora. Então, no lugar de ser de término a início, então ela ia começar quando a outra terminasse, ela vai ser do tipo início a início, então elas vão começar juntas. Vou dar OK. Ele atualiza, então, minha data de início, agora da minha viga do térreo, é a mesma data de início da minha laje do térreo. A gente pode também ter mais de uma atividade predecessora. Então, se eu quiser que várias atividades sejam concluídas ou iniciadas para eu começar o meu item, eu posso marcar. Então, se eu quisesse marcar aqui, por exemplo, que tem que estar concluída, né, a implantação no terreno, as fundações, eu posso marcar também. E aqui ele vai me dando a quantidade de atividades que eu alenquei como predecessora. Uma coisa importante de destacar é que, assim como na visão de quantitativo, essa minha aba de cronograma, de planejamento, ela reflete exatamente os elementos que estão sendo vistos aqui. Então, se eu fizer aquelas opções de visualização, né, de isolar um elemento, eu posso atualizar meu planejamento e eu vou ver só o que se refere àquele item. Então, eu posso estar sempre atualizando minha visão de modelo com a minha estrutura de planejamento, né, o que eu estou vendo do meu planejamento. Outra visualização também que a gente tem disponível é a visualização do gráfico de Gantt. Então, aqui no canto superior direito, a gente tem esse ícone que ativa a visualização do gráfico de Gantt. Então, ele abre a visualização, onde você também pode consultar os elementos e as informações. Então, clicando na barra da atividade, a gente vê aqui embaixo a duração, a data de início e a data de fim. Eu posso consultar e posso editar também as informações das atividades. Então, aqui eu consigo mudar a duração, a data de início, a data de fim, e consigo também ver que elementos estão associados àquela atividade. Se eu quiser sair da visualização de Gantt, é só desmarcar aqui e ele volta para a visualização de cronograma em si, né? Outra definição que pode ser estabelecida também no nosso cronograma é uma setorização. Então, às vezes, os trechos que a gente organizou e que dividiu, podem ter ficado muito grandes, né? Desenvolvendo o planejamento, a gente vai entendendo que precisa segmentar mais ou organizar de outra forma, até para conseguir controlar mais precisamente essas atividades. Aqui no nosso caso mesmo, a gente criou a setorização, né, de módulo A, módulo B e blocos de ligação. Então, como é que a gente estabelece essa setorização dentro do nosso modelo, né? Como é que a gente organiza isso e vincula no cronograma? Para isso, a gente vai voltar para a nossa aba de quantitativo, porque isso interfere diretamente na nossa EAP. A gente precisa reorganizar essa EAP de forma que a gente apareça essa setorização, né? Essa ordenação de módulo A, módulo B, blocos de ligação. Essa propriedade, a gente poderia ter sido inserida lá no modelo nativo, então poderia ser criado
uma propriedade de setor lá no modelo nativo, no ArchiCAD ou no Revit, e a gente rastreava isso por aqui. No caso, como não tem essa propriedade criada, a gente vai criar essa informação. Para isso, ó, vamos lá naquela nossa aba de metadados. Vou selecionar um objeto qualquer, só para exemplificar. Aqui a gente tem alguns campos de uso interno do Visio, né? Então, para quem vai desenvolver no orçamento, o planejamento conseguir usar. Então, um desses campos que a gente tem aqui, então, a propriedade já pronta para ser utilizada, é o ambiente. Então, a gente pode usar essa informação como setor. Eu posso clicar aqui e escrever, né? Esse setor que eu quero estabelecer. Então, bloco A. Salvar as edições. A partir de agora, esse meu objeto também já tem essa informação, esse critério. Então, eu posso, voltando lá na aba de quantitativo, editar minha EAP para que esse critério ambiente seja considerado. Então, eu vou marcar ele aqui ó, no nível 3, ambiente, e vou colocar o pavimento para o nível 4. Dá um OK. Vamos buscar lá a nossa parede. Aqui, arquitetura. Então, ele já está segmentado, no caso, só tem esse elemento, né? Tem a disciplina, o item, né? O conjunto de atividades, o bloco, que é o setor, e o pavimento. Então, eu já consigo atribuir, lá na minha aba de planejamento, uma data, duração, só para essa atividade de parede. Do bloco A, terceiro pavimento. Para a gente selecionar esses elementos de uma forma mais rápida, né? Em vez de ser um a um, a gente pode usar o recurso de filtro de seleção dos elementos 3D. Então, estabelecer critérios para que a gente consiga já selecionar todo o trecho daquele setor e incluir a propriedade. Um critério que a gente pode usar para selecionar esses elementos mais rápido é a localização. Dentro do Visio, a gente tem alguns critérios de localização, né, algumas informações, e uma delas é o X e o Y. Então, são as coordenadas dos elementos. Então, se a gente conseguir delimitar qual o trecho que a gente quer, através dessas coordenadas, a gente vai conseguir selecionar todos os objetos daquele setor. E o que a gente precisa fazer para descobrir quais são as coordenadas que a gente vai preencher aqui, para localizar, de fato, o nosso setor, né? Os nossos trechos. Então, vou fechar aqui, vou recentralizar o nosso modelo, dar um ESC para abrir a visão completa. Vou selecionar aqui uma alvenaria qualquer e vou isolar o pavimento. Pronto. Aqui com minha visualização da alvenaria, a gente vai entender um pouco sobre esse posicionamento, sobre essa coordenada. Então, meu bloco A, ele é nesse trecho daqui, né? Dessa junta para cá. Então, vou clicar aqui nessa parede que está na extremidade do meu bloco. Vou lá em metadados. E aqui no final, a gente tem as informações de X e Y. Então, meu X aqui é 13,18 e meu Y, menos 13,772. Vou ver aqui a parede ao lado. Ó, o mesmo X mudando o Y. Mesmo X. Então, acho que se eu colocar esse critério do X, eu vou conseguir selecionar esse bloco de cá, né? Tudo que está daqui para cá. Então, vamos testar ver se é isso mesmo. Voltando lá no nosso filtro de seleção de elementos. Agora, para o nosso teste, eu vou tirar o Y, vou excluir, vou pegar só o X. Então, vou pegar um X maior que, no nosso caso lá, era 13,18, né? Então, eu vou botar que seja maior do que 13,17. Selecionar no 3D. Ele marcou, tá vendo? Tudo que está nesse quadrante daqui. Então, tudo que está no quadrante do bloco A. Então, aqui a gente conseguiria ir lá na nossa aba, né, de ambiente e escrever bloco A. Salvar, então, eu já tenho esse grupo de paredes com essa definição. Mas eu posso usar esse critério para o modelo como um todo, não só para as alvenarias. Então, eu volto aqui para reexibir meu modelo completo
E agora eu vou usar esse critério para o modelo como um todo. Então, ele já selecionou aqui tudo que está no trecho A. Então, eu posso fechar, posso tirar o container, né? A parte de canteiro, que eu não quero que fique no meu sequenciamento do bloco A em si. Posso isolar aqui, ó, para ver os elementos que estão corretos. Então, eu tiro aqui meu canteiro. E aí, vou lá no ambiente e preencho. A gente pode fazer esse mapeamento de localização para cada trecho, né? Que a gente precisa subdividir e organizar o cronograma. Então, eu posso voltar aqui e exibir os elementos ocultos. E agora eu posso mudar, né? Usar o critério agora de menor que para poder pegar o outro trecho. Então, seleciono os elementos em 3D. Eu posso isolar o que está selecionado. E aí eu tenho o outro trecho, né? Que agora é meu bloco B. Vou lá em metadados e coloco aqui, ó, bloco B. Vou seguir para minha aba de planejamento. Atualizar aqui para a gente ver a vista completa. E aqui a gente já tem a nossa segmentação de bloco B e bloco A. E agora eu posso preencher meu cronograma, né, com essa nova estrutura. Então, eu consigo colocar as datas de início, de fim, as predecessoras nessa estrutura nova. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte os links disponibilizados ao lado. Eu sou Mariana Farias